Prosseguindo no estudo das duas testemunhas do Apocalipse, o ponto 4 do material didático diz a medição do altar. Haviam 2 altares no templo, o altar dos holocaustos, que ficava no pátio, e o altar do incenso, que ficava no lugar santo, junto ao véu que separa o lugar santo do santo dos santos. Então, sempre lembrando, tanto lá no tabernáculo, no deserto, como no templo, haviam, então, esses altares, altar dos holocaustos e altar do incenso. E ele aqui só diz para medir o altar. A qual altar ele está fazendo referência, esse versículo 1 de Apocalipse 11. O comentário prossegue. A ordem para medir o altar certamente refere-se ao segundo, ou seja, ao altar do incenso, pois no versículo 2, o anjo diz para deixar o pátio fora da medição. Logo seria deixado também o altar que estava no pátio, que era o altar dos holocaustos. Então, o pátio onde ficava o altar dos holocaustos, ele não sofreu medição, ou seja, ele não foi protegido. Logo, as peças que estavam ali também no pátio, que era o altar dos holocaustos e a pia, eles não sofreram proteção. Então, provavelmente faz referência ao altar que estava no lugar santo, que era o altar do incenso. O comentário prossegue. Além disso, o altar que por diversas vezes aparece no Apocalipse parece ser o altar do incenso, como pode ser visto em Apocalipse 6:9. Neste versículo, as almas que estão embaixo do altar fazem uma oração. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A oração é simbolizada no incenso. Por isso acreditamos que esta é uma referência ao altar do incenso. Então as almas estavam orando e elas estavam debaixo de um altar. E como o incenso é símbolo de oração, certamente elas estavam embaixo do altar do incenso. Esses 2 altares, quais eram os simbolismos? O altar dos holocaustos ficava no pátio, era onde a vítima era morta para substituir o pecado de alguém. O altar do incenso, ele ficava no lugar santo, onde o sacerdote levava o sangue do animal morto, que era ali então no altar do incenso, ele fazia o clamor para que Deus perdoasse os pecados daquele ofertante. Então, essas pessoas aqui, elas estavam debaixo, certamente, do altar do incenso. Isso também é certamente o altar que aparece aqui no Apocalipse para ser medido, para ser protegido. Por que também? Porque durante a grande tribulação, o que está faltando para Israel? Olha, holocausto já não falta mais, porque Jesus já morreu na cruz. Nenhum animal mais deve morrer. A pia, que era onde eles eram purificados, não faltam mais. A palavra de Deus já está escrita, está nas mãos de Israel. O que falta agora é Israel orar a Deus. Ali no lugar santo tinham 3 peças. O altar do incenso, onde ocorria a oração. O castiçal, onde eles eram iluminados, né, que iluminava o caminho do sacerdote. E a mesa, onde ficavam os pães, também com incenso, para o sacerdote se alimentar. Então, agora a proteção visa o momento em que Israel vai orar para se encontrar com Jesus, ou reconhecer Jesus Cristo como Salvador e clamar para que Jesus venha livrá-los do anticristo. Em Apocalipse capítulo 8, versículo 3 e 5, é o comentário aí do material didático que prossegue, dizendo: E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar,
tendo um incensário de ouro. Veja, outra vez falando de altar, agora em Apocalipse capítulo 8, diz: e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Aquela oração de Apocalipse capítulo 6, versículo 9, eles clamavam para que Deus implantasse o reino justo aqui na terra, desse fim ao reino do anticristo, que havia matado essas pessoas. Agora o anjo pega essa oração, tá ok? Que estava junto ao altar, tendo um incensário de ouro. O incensário de ouro, ele estava junto ao altar do incenso. Ele não estava junto ao altar dos holocaustos. O versículo seguinte prossegue, o versículo 5. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra, e houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. Então o anjo aqui pegando o incensário, está deixando claro que esse texto trata do altar do incenso. Então, em Apocalipse 6:9, o altar tratado é o altar do incenso. Em Apocalipse 8, claramente é o altar do incenso. Apocalipse capítulo 11 também, certamente, é o altar do incenso. O comentário prossegue. Nesta referência, João vê um anjo com um incensário de ouro, que era um utensílio do altar do incenso, e diz que foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro. Além de falar de orações e incenso, fala-se que o altar é de ouro, o que também evidencia ser o altar do incenso, pois este era de ouro, enquanto o altar dos holocaustos era de cobre. Uma outra referência falando de altar no Apocalipse. Apocalipse capítulo 9, versículo 13, diz: e tocou o sexto anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha das quatro pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Então, mais uma vez, o altar de ouro é o altar do incenso. Então, o Apocalipse não está tratando do altar dos holocaustos. Por quê? O holocausto já foi feito, Jesus já morreu. Esse era o simbolismo do altar dos holocaustos instituído no Antigo Testamento. Ele simbolizava Jesus morrendo na cruz para salvar os israelitas, para salvar a humanidade, melhor dizendo, né? Tá ok? O foco aqui é o israelita, mas para salvar a humanidade. Então, os israelitas, vamos dizer, a entrada no tabernáculo ou no templo, o altar dos holocaustos, já foi concluída a obra nele. Jesus morreu na cruz. A pia, que era a outra peça que estava ainda no pátio, a peça da purificação, que é símbolo da palavra de Deus, também já está para os israelitas disponível. Eles têm que entrar no lugar santo e orar junto ao altar do incenso. Essas duas testemunhas, como eu disse para vocês, o foco não é saber quem são, se são Moisés e Elias, Enoque e Elias. Eu vou até comentar sobre isso à frente, mas o principal é saber qual a mensagem das duas testemunhas, por que elas profetizarão. O comentário prossegue. Novamente, João descreve como altar de ouro, logo refere-se ao altar do incenso. Outro texto em Apocalipse 14, versículo 18 diz: e saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lança a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. Esse altar também, que o anjo está, vamos dizer, a partir dele, executando um juízo na terra, ele certamente é o altar do incenso. E em Apocalipse 16, versículo 7 diz:
e ouvi outro do altar que dizia: na verdade, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Nestas duas últimas referências, não é dado nenhum detalhe do altar, mas pela sequência das revelações, certamente refere-se ao altar do incenso. As evidências dos textos apontam para o altar do incenso, porém a revelação é simbólica, pois João não o vê na terra, ele o vê no céu, diante do trono, em Apocalipse 8:3, e diante de Deus, em Apocalipse 9:13. Já no texto que introduz a revelação das duas testemunhas, é falado do altar no templo israelita, na terra.